Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também de outras localidades. Hoje, segunda-feira, iniciamos com amor e fervor no coração as atividades desta semana, e elas sejam todas para a glória e a elevação de Deus. Ontem nós falamos a primeira parte sobre o altar e hoje vamos concluir com a segunda parte. Talvez quem não ouviu o programa ontem, seria bom retomar lá no canal e ouvir melhor o programa para a gente se inteirar bem desta dimensão da compreensão destes sinais preponderantes da nossa fé católica, dentre eles o altar, como nos colocou aqui Dom Armando Butiol no seu livrinho, muito bom por sinal. Esse simbolismo é afirmado pelas orações do ritual da dedicação das igrejas. Uma oração reza: santifique, ó Senhor, com o seu poder este altar, que mediante o nosso ministério é ungido com o crisma, seja sinal visível do mistério de Cristo, que se ofereceu ao Pai pela vida do mundo. Na celebração da dedicação, o altar é aspergido, ungido, incensado e vestido. São os mesmos gestos e ações simbólicas realizadas no batismo. Isto denota que o altar goza de grande dignidade e que, de fato, ele é o ponto de convergência, o centro das ações litúrgicas. Por isso, em sinal de reverência, os presbíteros e os diáconos beijam o altar, no início e no fim de cada celebração. Aqui em Formosa, estou me lembrando aqui de duas celebrações da dedicação do altar. Lá em Divinópolis, a última paróquia da diocese, com o padre Carlos, logo no início, quando cheguei na diocese. E a paróquia, lá em São João Batista, e a paróquia de Santa Rosa de Lima de Cabeceiras, com o padre Adão. E eu me lembro que em Cabeceiras, quando eu comentei o rito com o padre Adão, ele ficou maravilhado com aquela pressa que chegasse o dia para fazer a dedicação da igreja e a bênção do altar, a dedicação do altar. E realmente, quando nós celebramos, foi uma celebração muito bonita. E depois, a cada ano, a igreja que é dedicada, que teve a sua dedicação, inclusive do altar, ela celebra esse aniversário com aquelas velas que nós temos fixadas nas paredes da igreja. É uma cerimônia belíssima, a cerimônia de dedicação de uma igreja, e todo o gesto de bênção, o gesto de unção, de aspersão, de incensação do altar, nos dá, dentro da ótica do mistério, da compreensão da linguagem do mistério que se dá na liturgia, a grandeza e o significado do altar para nós católicos. Nós precisamos ser católicos. Católico que não ama a sua igreja porque não conhece a igreja, não conhece essas realidades tão profundas. Por isso o nosso programa quer ser também um veículo muito tímido, pobre, simples, mas que pelo menos desperte no seu coração, prezado ouvinte, o desejo de conhecer a igreja, de ler sobre a igreja. Um bom catequista, ele sabe dar uma catequese para os seus catequizandos dentro da própria igreja, usando os sinais da própria igreja, falando dos mistérios. Embora nossas igrejas ultimamente tenham sido muito empobrecidas pelo relativismo, pela dessacralização e, por que não, pela falta de fé. Muitas igrejas não têm essa capacidade de ser sinal e de falar ao nosso coração. O livro continua. Também os ministros que presidem a celebração da palavra
podem fazer esse gesto em sinal de profunda veneração ao Cristo simbolizado pelo altar, uma inclinação, um respeito. Você não pode passar diante do altar sem fazer uma inclinação, uma reverência a este sinal tão caro à nossa fé católica. A reforma litúrgica que seguiu o Concílio Vaticano II, traduzindo em prática o documento Sacrosanto Concílio, pede que tenha nas igrejas um só altar, que na Assembleia dos Fiéis signifique um só Cristo e uma só Eucaristia da igreja. Porque no rito antigo não há concelebração. Daí que nós podemos encontrar igrejas mais antigas e são disponibilizados altares laterais, onde os padres celebravam ao mesmo tempo, porque o sacerdote não podia concelebrar. O Concílio Vaticano II trouxe esta novidade em que nós podemos concelebrar no altar, com a mesma intenção. A introdução geral missal romana oferece ainda estas orientações. Em reverência para com a celebração do memorial do Senhor e o banquete em que se comunga seu corpo e seu sangue, ponha-se sobre o altar onde se celebra ao menos uma toalha de cor branca, que combine, por seu formato, tamanho e decoração, com a forma do mesmo altar. É a reverência, é a dignidade do altar. Na ornamentação do altar, observe-se moderação. A ornamentação com flores seja sempre moderada e, ao invés de dispor o ornamento sobre o altar, de preferência seja colocado junto a ele. Recomenda-se, sobre a mesa do altar, podem ser colocadas somente aquelas coisas que se requerem para a celebração da missa, e se disponha de modo discreto os aparelhos que possam ajudar assim a amplificar a voz do sacerdote. Os castiçais sejam colocados, como parecer melhor, sobre o altar ou junto dele. Eu gosto de colocar sempre sobre o altar. Quando é o bispo que vai celebrar, o bispo da diocese, pode-se colocar 7 candelabros. Quando é um bispo que não é o ordinário da diocese, pode-se colocar 6, com o crucifixo no centro, como muito bem nos orientou o Papa Bento XVI no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Enfim, haja também sobre o altar ou perto dele uma cruz, com a imagem do Cristo crucificado, que seja bem visível para o povo reunido. Eu particularmente gosto da cruz sobre o altar virada para o presidente, tendo a cruz do centro da igreja virada para o povo, pois na Santa Missa nós encontramos vivamente, afetiva e efetivamente, com o mistério da cruz. Às vezes se coloca uma cruzinha muito pequena, muito michuruca ao lado do altar. A gente fica caçando a cruz para incensar e não acha, porque muitas igrejas vão sendo tomadas por painéis que não tem mais a visibilidade da cruz. Isso em todos os lugares, inclusive aqui na nossa diocese. A gente precisa sempre ter presente esses princípios basilares da liturgia. Não podemos esquecer isso. Convém que essa cruz, que serve para recordar aos fiéis a paixão salutar do Senhor, permaneçam junto ao altar, também fora das celebrações litúrgicas. Quando a igreja tem a cruz, o crucifixo central atrás do altar, não há necessidade. Mas sempre que a gente vai ornar o altar, colocar os castiçais, colocar a cruz central, porque o Papa Bento XVI diz: essa cruz no centro do altar, virada para o sacerdote, ela dá a consciência interior do versus orientes, dessa preocupação que nós temos que celebrar o sacrifício de Cristo para o lado que nasce o sol, porque sempre coincide com a região de Jerusalém, onde está o Calvário. O guia litúrgico pastoral da nossa conferência nos orienta.
Quando houver necessidade, o altar pode situar-se em nível superior ao da Assembleia, porém que o excesso de degraus não crie uma barreira ou uma sensação de palco. Isso aqui, sobretudo, para os santuários. Daí que um padre não pode querer fazer igrejas, as coisas grandes, sem uma consultoria litúrgica. Há um liturgista que conheça essas regras. Cuide-se que esteja próximo do povo de forma que permita boa visibilidade e facilite o diálogo de quem preside com a Assembleia. Na tradição cristã, o altar nunca foi muito grande e nem muito alto. A altura ideal varia de 90 centímetros a 1 metro. O importante é que possa ser circundado por todos. Enfim, o altar deve ser esse ícone das nossas igrejas a nos revelar. Aqui nós vamos celebrar o memorial atualizado da presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados, oferecidos em sacrifício ao Pai pela continuidade da redenção da humanidade. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o versículo 8 do Salmo 94. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aqui nós temos uma referência ao Antigo Testamento. O Salmo é do tempo do Antigo Testamento, em que o povo fechou o coração às mensagens de Deus transmitidas por Moisés. Na Igreja Católica nós rezamos esse salmo todos os dias, na oração da liturgia das horas. É o chamado salmo invitatório. Eu particularmente gosto muito deste salmo, porque ele, quando a gente reza logo de manhã cedo, no início do dia, é um salmo que abre o nosso coração à adoração. Vinde e adoremos, vinde e exultemos. É um salmo que nos ajuda a viver bem o dia. A gente deve começar sempre com ele. Daí que os fiéis também precisam desfrutar das riquezas da liturgia das horas. São 4 volumes grandes, substanciosos. Mas você pode comprar também o aplicativo iLiturgia, I minúsculo, L maiúsculo, tudo junto, iLiturgia, que é o aplicativo da nossa conferência, muito bem elaborado, com muitas orações, com muitos recursos, liturgia diária, as orações eucarísticas todas. Vale a pena a gente ter esse aplicativo para nos ajudar a orar, a nos ajudar a viver essa graça da intimidade com o altar de Deus. Pai Santo, eterno Deus, Deus de amor e de bondade, santifica o ouvinte do nosso programa, especialmente os que estão com depressão, doentes, sofridos, que vão fazer cirurgias profundas, sérias. Dai, Senhor, o ânimo aos que estão desanimados, a coragem aos que estão com medo e a paz aos que estão em transtornos e angústias. Que a graça do céu, a graça de Deus, entre no seu coração hoje e sempre e te conceda a doce paz. O Senhor Todo-Poderoso te dê a graça da paz e da bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada segunda-feira e uma rica semana de comunhão com Deus e com os irmãos. Amém.